Olá, Isa! Isadora Raimundo, seja muito bem-vinda à nossa série de áreas de atuação. Fiquei muito feliz de você aceitar esse convite, tá? Eu acho que é uma área incrivelmente linda, que poucas pessoas ainda conhecem, e nada melhor do que trazer uma musicoterapeuta experiente como você para falar um pouquinho dessa musicoterapia focal obstétrica. Antes da gente começar a conversar sobre ela, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos seguidores, tá bom? Fale um pouquinho de você, da sua trajetória na música e na musicoterapia. Muito obrigada por esse convite, sempre fico muito feliz de poder falar sobre essa área, né? E fiquei muito feliz de poder estar aqui também. Bom, então eu sou Isadora Raimundo, sou musicoterapeuta, e a minha caminhada na musicoterapia, falo caminhada porque assim, né, é um processo longo e eu não sei se tem fim um dia, mas começou então, desde pequena, assim, eu sempre gostei muito de música, sempre tive uma família, nenhum familiar toca instrumento e tal, mas sempre fomos envolvidos com música. E aí, desde pequenininha, eu também sempre gostei muito de gente. E aí, eu pensava então que eu seria psicóloga, e que uma psicóloga que trabalhasse com música, porque eu nunca tinha ouvido falar de musicoterapia, né? Não sei como que é a região, eu falo aqui do Rio Grande do Sul, né? E aqui não fala muito sobre isso, assim, né? Não cresci com essa ideia, assim, de trabalhar com música e com a psicologia. E aí fui fazer aula de violino quando eu era um pouquinho maior e tal. E aí, onde eu fazia aula de violino, eu descobri, eu estava no período do ensino médio, mas então fazia aula de violino numa outra instituição. E aí lá eu vi uma plaquinha assim, né, venha cursar musicoterapia. E eu fiquei, musicoterapia? Tipo, nunca tinha ouvido falar, mas eu pensei, nossa, mas eu não sei o que é, mas eu acho que é isso que eu quero. E aí, de fato, então, né, eu fazia aula de violino na faculdade ZEST, que é onde tem o curso de musicoterapia no Rio Grande do Sul. E aí eu pensei, nossa, é isso que eu quero. Ainda tava no ensino médio, né, ia demorar um pouquinho ainda pra chegar no período da graduação, mas sabia que era isso que eu queria. E junto com isso, no ensino médio, eu fazia magistério. E aí eu trabalhava muito com os pequenos, né? E fui trabalhar, tive a grata oportunidade de trabalhar com berçário durante um bom tempo. E aí que começou esse encantamento, assim, né? Nessa parte terapêutica, musicoterapêutica, então, né? Com os pequenos também. E aí, bom, aí a história começa por aí. Não sei se eu já começo falando agora, ou se a gente vai falando disso pra frente. Vamos falar assim. E eu até me identifico com a sua história, porque eu sempre que eu descrevo, eu falo exatamente isso também. Que eu gostava muito de música e gostava muito de gente. E eu também, é muito parecida. A mesma história aí que eu vim descobrir no ensino médio, também fui estudar violino. Então é legal quando a gente descobre isso, né? E geralmente quem vem pra musicoterapia, eu costumo sempre dizer que a pessoa é escolhida a dedo, né? A gente não cresceu pensando, nossa, eu vou ser musicoterapeuta. Até porque não é tão conhecida, né? Quanto as outras profissões, não é tão falada. E aí, quando a gente realmente descobre a musicoterapia, você fala, isso foi feito pra mim, né? Então eu gosto dessa sensação e é legal ouvir isso de você. Então agora você pode falar um pouquinho como que você descobriu que existia essa linha, né, essa área de atuação que é a musicoterapia focal obstétrica, né, como que você chegou lá e se quiser já pode falar um pouquinho o que é a musicoterapia focal. Bom, então essa foi a minha caminhada na musicoterapia, né? E aí, então, para poder fazer a graduação, eu precisei sair da minha cidade, então a cidade tinha o curso. E aí já estava também, né, muito encantada pelo início da vida ali com os bebês e tal. E aí fiquei sabendo que existia um mundo à parte, né, que era o mundo do parto humanizado, das doulas. Estava sendo muito falado sobre isso lá na época de 2013, 2014, né. E aí, como paralelo à graduação, eu iniciei uma formação de doula. E aí, nossa, né, acho que mudou muito a minha vida, assim. Nessa época, eu ainda não sabia da musicoterapia obstétrica, nem pensava, assim, em conciliar com isso. Olha que curioso. Eu entrei na graduação pensando, imaginando trabalhar com idosos, no futuro, né, quando eu me formasse. E aí, bom, me encantei, né, novamente, então, por esse mundo, assim, da doulagem, né, pra quem não sabe, doula é a mulher que auxilia outras mulheres no período do parto, né, da gestação. E aí, fiz parte de algumas rodas de gestante. E aí, comecei a ficar pensando, assim, nossa, mas eu acho que tem algo a mais que pode ser feito com essas mulheres. Porque elas foram muitas vezes para a roda de gestantes, ali não era um espaço necessariamente terapêutico, né? O objetivo era a gente poder trazer informações, né, para essa mulher, para essa família que estava ali esperando seu bebê, se preparando para o nascimento e tal. Mas eu fui percebendo que elas tinham muitas demandas para trazerem, assim, né? Muitas inseguranças, dúvidas, questionamentos, que a gestação mexia muito de uma forma
muito intensa, não só com esse corpo físico. Sim. E aí eu comecei pensando assim, poxa, eu acho que a musicoterapia faria um belo trabalho nisso. Como a gente falou, né, a musicoterapia não é algo muito falado, cada vez mais foi sendo falado, mas não era até então. E especialmente a musicoterapia obstétrica, eu falo muito pouco na minha graduação sobre isso. Estava no final da graduação, quando eu ouvi falar de um cara chamado Gabriel Federico, que é o pai da musicoterapia obstétrica, né? Então, quando eu ouvi falar desse trabalho com gestantes, Deus, nossa, é isso, que lindo que existe, né? E fui estudar mais a fundo. Porque, de fato, assim, a gente deu uma pincelada nisso na graduação. Nossa, eu virei, assim, quase tiete, né? Era bem na época em que se usava muito o Facebook. Eu lembro que eu mandava mensagem pra ele, assim, querendo poder conhecer o trabalho, porque eu não tinha ainda muito recurso, assim, pra poder conhecer mais sobre isso. E aí, em 2017, Gabriel Federico veio aqui pro Brasil para fazer a primeira formação em musicoterapia focal obstétrica. E eu tive a grata oportunidade de poder fazer parte dessa. E aí foi que virou a chave, sabe? Que muita coisa mudou. Então, aí, de fato, eu comecei, durante a formação, a gente precisava estagiar com as gestantes, né? Colocar isso em prática. Foi aí, então, em 2017, que eu iniciei esse trabalho de musicoterapia com as gestantes. E aí, a musicoterapia focal obstétrica, né, também MPFO, ela tem esse nome porque justamente é um trabalho focal, né, a gente fala ali de período da gestação, é um período breve, né, então, tantas outras demandas, a gente acaba, às vezes, fazendo um trabalho muito mais extenso de musicoterapia. Na gestação, a gente não sabe exatamente quando começa, né, às vezes pode ser na metade da gestação, ou no início, ou até no fim, mas que tem, teoricamente, um período para terminar. Então, por isso, ela acaba sendo uma terapia breve, né? E como que você avalia para dar essa alta, assim? Tem um período ali, quando o bebê nasceu, fez tantos meses, você tem isso também determinado, ou você vai pela avaliação mesmo da criança e da mãe? Inicialmente, era um trabalho que eu fazia assim, nasceu o bebê e ok, né? Mas aí também com a prática a gente vai criando, né, o nosso olhar diferenciado, assim. E na verdade, o termo musicoterapia obstétrica, né, ele continua sendo utilizado esse termo, mas a gente agora fala também de musicoterapia na perinatalidade, ou perinatal, que não acaba como que quando o bebê nasce. Porque aí, justamente com a prática, eu fui percebendo, assim, né, o quanto o nascimento, na verdade, é um evento. Mas existem muitos eventos durante esse período, né, que merecem também. Então, e isso diz respeito também muito do que a sociedade às vezes avalia, assim, né? Vai lá, você não prepara do parto, prestação, mas o bicho pega mesmo depois, né? Tem aquela fase que é o puerpério, que é um período, assim, extremamente delicado, né? É um período com potencial de crise muito grande para a mulher. Então, o trabalho tem sido ampliado nesse sentido também. Então, atualmente, eu trabalho com a gestação e com esse primeiro período, assim, de vida do bebê, que aí a gente não consegue precisar, depende muito de cada caso, né? Entendi. Não, e essa parte aí do puerpério, né? É um momento que muitas mães se sentem totalmente sozinhas, né? E aí, bem nesse momento, você não poder dar esse suporte mesmo, que é um momento crítico para a mãe, principalmente, né? Eu acho que isso é bem legal mesmo. Sim, e aí quando a gente fala também, né, disso, assim, de ser um suporte para a mãe, a gente tá falando automaticamente também do desenvolvimento do bebê, né? Porque pro bebê ele desenvolver, poder estar bem, claro que a gente precisa de toda uma rede de apoio. Mas a mãe é essa figura principal. Então a mãe precisa estar bem para o bebê também poder se desenvolver bem. Então o trabalho de musicoterapia focal obstétrica, né? Até os pilares que o Gabriel Federico traz, é isso, é a saúde integral da mãe, a saúde do bebê e o vínculo entre os dois. Que é isso, desenvolve muito dos dois, né? Deve ser um trabalho que fica assim o tempo todo. Ai, meu Deus, que fofo, né? Que deve ser muito bonitinho. Mas sabe que também não só isso. Acho muito bonito, assim, você fala, realmente é muito bonito. Mas a gente está até discutindo, tem um grupo de estudos de musicoterapia na perinatalidade. E nesse momento do grupo de estudos a gente está discutindo sobre isso. Do quanto sim é muito bonito, mas do quanto também não é só bonito. Tem muita coisa realmente que a gente vai se deparar, né? Com lutos, com perdas, com dificuldade, com emoções muito complexas que muitas vezes as mulheres não têm essa possibilidade de dar voz a isso fora do set musicoterapêutico, por exemplo. De reclamar, sei lá, que o peito tá doendo, que ela tá sentindo enjoo, de que ela tá muito cansada. Às vezes olham pra isso e digam assim, nossa, então você tá reclamando, você não passa o teu filho, tu não quer ser mãe.
também lida muito com isso, né? É sim muito bonito, mas também tem as suas dificuldades, assim. É um trabalho muito interessante, assim, da gente poder fazer. Ai, que legal. Até porque quando nasce um bebê, nasce uma mãe, né? E a gente vê muito relato de mães extremamente exaustas, sofrendo, às vezes até com depressão pós-parto, né? Então, bom, eu acredito que esse trabalho também acaba ajudando essas mães, né? E até porque essa fase, por exemplo, de nasce um bebê, nasce uma mãe, às vezes a gente acha que nascer é simplesmente nascer o bebê e tô pronto, tá, mãe. E não, porque nascer é uma construção também, né? Então, fica aqui, o bebê nasceu e tá ali, já se sabe ser mãe. Não, se aprende, né? E essa relação com o bebê também é uma pessoa que a gente tá conhecendo ali naquele momento. Não, legal, seu posicionamento é realmente isso, né? Tá aprendendo a ser mãe. E ela só tinha um bebê na barriga, ela não precisava ainda fazer muitas coisas que ela vai precisar agora, né? Então ela tá nesse processo de começar a se proliferar, né? Aprender mais, a enraizar como mãe, né? Eu queria saber um pouquinho se tem alguma abordagem específica que vocês usam na MTFO. Ali eu até tinha perguntado se é durante a gravidez, no parto ou no pós-parto. Vocês acompanham parto também? Ou você como doula, talvez, né? Mas se você puder contar um pouquinho como que é essa abordagem, gostaria de saber também. Então, essa abordagem, né, é um trabalho, como eu já falei, ele tem esse período, é uma terapia breve, né, ainda que a gente mas é uma terapia breve, tá? Então, tem algumas atividades, assim, claro, acho sempre importante a gente partir aqui da ideia, né, de que todo mundo é um ser único, cada caso é um caso, então a gente sempre vai avaliar todo o contexto. Na musicoterapia focal obstétrica, a gente também casa no plano musicoterapêutico, faz a anamnese, né, toda essa ficha, todo esse protocolo, assim, da musicoterapia, é igual. E aí, sim, tem algumas atividades que o Gabriel Frederico propõe, né, como, por exemplo, a gente fazer todo mapeamento, então, né, da gestação, do histórico de gestação e de nascimento dessa mãe, e não só da mãe, mas dessa família, né, como um todo, desse companheiro, dessa companheira, dessa mãe, porque tudo isso vai dizer também da história desse bebê que está sendo gerado ali, né. Então a gente faz esse mapeamento, a gente também faz algumas atividades para a mãe poder entrar em contato com esse bebê, né, a gente vai avaliando se ela já está com esse vínculo ali estabelecido, ou se a gente está precisando trabalhar ainda mais nisso. E aí tem algumas atividades específicas que a gente vai fazendo justamente para gerar essa conexão, né? Para poder criar essa vinculação que é tão importante. E tem uma coisa também que eu acho muito bonita e que é muito legal de fazer, que é uma música de boas-vindas. Bom, a gente trabalha com todas aí as técnicas, né, da musicoterapia, e uma delas é a composição da música de boas-vindas para esse bebê. Normalmente é mais uma culminância, assim, né, nesse trabalho durante a gestação, que a gente vai, então, construindo essas sonoridades, né, essas percepções com a gestante, para que, então, a gente possa, de fato, criar essa música que vai ser a música que vai receber esse bebê. E aí, Dada, tem uma coisa que nem tava no script, mas que eu quero contar, porque é algo que, sempre que eu falo, me arrepio. Enfim, tem algumas mães que, tem algumas músicas que eu utilizo, assim, né, sempre nesse período da gestação. E aí, algumas mães relatam, né, de que, essa música a gente cantou sempre durante a gestação, o bebê tava chorando muito logo que nasceu, naquele período de cólica, normal e tal, e ele só parou de chorar quando eu cantei essa música. E olha, isso que ridículo, né? Claro. Tem uma mãe que ela me mandou um vídeo, assim, né? Logo depois do nascimento, o bebê tava ali chorando e tal, e ela recebeu esse bebê cantando a música que a gente compôs pra ela. É algo assim, né? Tipo, a gente que é musicoterapeuta sabe o quanto a música, ela não tá só na faixa musical, mas ela carrega muitas emoções, né? Muito afeto. Então, toda essa história ali durante a gestação foi colocada nessa música, né? Então, é algo muito significativo, assim, de poder ter recebido nesse mundo já com uma música que é a tua música, né? Que não é da música. Pra cada mãe é uma música diferente, assim, que vocês vão criando a partir daquela realidade, né? Claro. E aí, quem compõe é a mãe ou a família, né? Claro, eu vou auxiliando ali, a gente vai, então, dando um norte, né? Digamos assim. Mas é a família que vai construindo essa música também. E não precisa saber, é importante dizer isso, né? Que não precisa saber música pra fazer musicoterapia, pra realmente poder fazer isso acontecer. Eu não lembro de outra pergunta porque eu me empolguei aqui. Não, tá ótimo. Ô Isa, aproveitando que você tocou nesse assunto, poderia falar um pouquinho de quando que a criança começa, na barriga da mãe, o bebê começa a ouvir
realmente a receber esses sons que vêm da mãe, entender um pouquinho mais? A partir da 21ª, 22ª semana, o aparelho auditivo do bebê já está totalmente formado. Então ele começa a receber esses estímulos sonoros por via auditiva, né, por esse período. Ele ainda não vai compreender, por exemplo, a mãe vai estar ali falando com ele não vai entender a palavra, o significado, ele não tem idade neurológica para isso. Mas essa comunidade vai chegando e vai fazendo parte dele. Então ele vai percebendo, por exemplo, a diferença de melodia, de intensidade, né, no está sendo falado. Mas nem só por via auditiva chegam os sons, né? Então o bebê, desde sempre, inclusive beleza, tem uma frase que eu não vou saber agora tal e qual, mas eles falam que no momento em que o óvulo e o espermatozoide se unem, acontece em sono. E aí isso, né, desde esse momento, então a gente já é feito em sono. Desde sempre a gente já está recebendo ali o fluxo sanguíneo da mãe, que é ritmo, né? O som do organismo da mãe, né? A pulsação, a respiração, esse embalo. Então, considerando que a música não é só som, propriamente dito, mas é vibração, é toda essa outra coisa, a gente já recebe estímulos desde o momento que a gente está existindo ali na barriga, né? Ai, que legal. Muito bom. Nossa, eu tô apaixonada já por essa área. Ai, eu entendo. Ô Isa, e se uma mãe não tem a capacidade de buscar uma ajuda ali com um musicoterapeuta obstétrico, ou na própria cidade não tem, você recomendaria alguma coisa assim para essa mãe colocar para o bebê ouvir, ou dela cantar, criar a própria música, ou você acha que isso tem que ser realmente acompanhado? Olha, um trabalho musicoterapêutico, né, para ter esse cunho terapêutico, ele precisa ser realizado por um musicoterapeuta. Mas a música tá aí, à nossa disposição, né? Então a gente pode e deve utilizar disso, né, pro nosso benefício, assim. E acho que tocou num assunto bem importante, assim, porque normalmente quando a gente, não sei se já deu um Google aí de musicoterapia para gestantes, se tu não for para isso, assim, normalmente aparecem aquelas imagens, assim, que dói no coração, porque aparece com fone de ouvido na barriga, né? Sim, sim. Isso não é musicoterapia e isso não é estímulo musical para o bebê. É importante para que haja realmente, para que tenha significado, aliás, para que haja uma... Fugiu a palavra agora, mas para que tenha um sentido, tem que ter um significado para a mãe. Então não adianta a mãe simplesmente colocar o fone na barriga e achar que tá estimulando o bebê, porque tem ali, a mãe não vai receber também, ela vai percebendo outra coisa e não tá gerando essa conexão entre os dois. Então, o mais importante é colocar uma música aí para tocar, para estimular o teu bebê, é justamente poder estar entregue a essa música, poder cantar com o bebê, poder estar ali banhada desse significado, né, desse momento afetivo para esse bebê. Até porque, embora o bebê já escute, o feto, né, já escute as sonoridades externas, né, a partir da 21ª, 22ª semana, é a voz materna que faz toda a diferença. E justamente, quando a gente fala, a gente pode até fazer o teste. Se a gente falar e colocar a mão assim, no peito, na barriga, a gente percebe que vibra tudo. Então, isso tudo chega pro bebê. É uma massa sonora, assim, gigantesca, né? Banhada de muitas coisas que chega pra esse bebê. E é isso que vai fazer a diferença. Então, se tu tem, né, se tá gestante, enfim, canta pra esse bebê, conversa com esse bebê, escuta músicas que tu goste, né? E aí pode ser música que for, né? Não, isso uma receita, né? Ai, vou escutar música calma para o bebê ficar calmo. Ouvir música clássica, né? Que todo mundo acha que vai resolver. Só que olha só que interessante, até um tempo foi feita uma vez uma pesquisa, né, do efeito Mozart e tal, que caiu por terra, assim, né? Você sabe que geram alguns benefícios, mas a curto prazo, não que, por exemplo, quem vai escutar, o bebê que tá aí exposto a música erudita vai ser mais inteligente ou isso ou aquilo, né? O que é comprovado realmente é que o que vai fazer diferença é que essas músicas que façam parte da família, que tem ali esse sentido para a família, de fato, então, vai trazer benefícios para esse bebê. É o ISO sonoro, né? Que tá sendo construído nesse momento, né? Exatamente. E ali, por exemplo, se a gente fala que é importante ouvir música erudita e tal, e a mãe não gosta, ela vai colocar só porque é bom pro bebê, ela vai falar, a criança já vai estar recebendo assim, meu Deus, isso é muito ruim, né? Não, vai chegar pro bebê, vai ser a sensação da mãe, e não exatamente, né, a música. Então, o que importa é realmente a identidade sonora de cada um. Maravilhosa. Esse ponto é muito importante, a gente precisa sempre falar disso, porque é bem comum ainda vir esse tipo de pergunta. Ai, mas que tipo de música eu coloco pra eu relaxar? Uma música pro meu bebê relaxar? E às vezes a mãe não gosta, vai trazer um malefício, né? Que a gente fala da iatrogenia também, às vezes vai até causar algo que não deveria por causa disso. Então é importante trazer esses pontos mesmo.
Isa, os atendimentos, eles geralmente são individuais, eles são grupais? Como que é? Dá um exemplo mais ou menos de como que funciona uma sessão sua. Tem as duas coisas, tá? Eu trabalho com um atendimento individual. E aí, quando eu falo individual, pode ser individual da gestante ou individual gestante com o banheiro, né? Ou banheira. E aí, nesse trabalho, a gente faz, então, todo o pré-natal musicoterapêutico, né? Em que a gente faz, então, isso que eu já mencionei antes, né? Algumas atividades para entrar em contato com o bebê, para poder se identificar, poder, muitas vezes, trazer e colocar em som, né? Aquilo que tá ali dentro, angustiando, ou as expectativas, enfim. Pra gente poder também dar um norte para tudo isso que tá acontecendo ali, né? Porque são muitas mudanças que acontecem na gestação, né? Não só físicas, assim. Inclusive, o Gabriel Frederico fala, né, das 4 esferas da gestação. Então, acontecem essas mudanças. A gente gesta, né? Na esfera física, emocional, espiritual, que é para além de religião, mas ainda são outra coisa, assim, né? E a esfera mental, né? Emocional também. Então, essas mudanças acontecem nisso tudo também. E tudo isso a gente trabalha dentro do setting musicoterapêutico. Mas a gente também trabalha com coisas mais práticas, do tipo, não sei trocar fralda. Bora, a gente ensina a trocar fralda. Então, de música é feita a musicoterapia perinatal, né? A gente trabalhar questões como, por exemplo, como que a gente vai segurar o bebê para dar banho, ou até coisas relacionadas ao direito da gestante, né? Leis de acompanhante e tal. Então, a gente vai trabalhando com isso tudo. Já nos grupos musicoterapêuticos, com gestantes, eu costumo fazer grupos menores, de tempo menor, assim. Então, sei lá, um número X de encontros, né? Para que justamente a gente consiga ter gestantes que estejam mais ou menos no mesmo período, né? E que não nasça um bebê no meio do processo. E pode acontecer, a gente não consegue. Essa é uma clínica muito previsível, sabe? Dada de usos, pode acontecer. Mas então eu trabalho também com os grupos, muito no sentido de ter uma rede de apoio. Aí acaba que a gente vai trabalhar, sim, com as questões individuais de cada uma, mas é diferente. No coletivo a gente vai trabalhar questões mais coletivas. E é muito bonito ver, assim, quando a gente trabalha com os grupos, realmente se torna uma rede de apoio. E eu não sabia disso quando fiz o primeiro grupo, tá? Eu não imaginava que essas mulheres, né, essas gestantes, fossem continuar se conversando depois, assim, né, de envelhecer, que iam convidar para a festa de um aninho, essa coisa toda. Então, eu acho tão bonito a gente pensar o papel da musicoterapia dessa forma também, sabe? Não só ali para aquele momento, mas como uma questão social mesmo, assim, né? Como você perguntou antes, né? Como eu falei, é um trabalho que não termina na gestação, não termina quando o bebê nasce, né? Também trabalho com mães no puerpério, e aí eu trabalho mais com grupos, assim, justamente também ter essa troca entre mães, que é um período, que já foi falado, né, que é um período potencial de crise, assim. Então, muitas vezes a mãe tá sentindo crise que ela acha que é só ela que tá sentindo, só ela que tá passando por aquilo. E é tão fortalecedor a gente poder ver que a outra mãe também tá passando pelas mesmas coisas, né? Embora cada um com individualidade, mas que estão ali juntos. Então, nesse sentido, os grupos são muito bonitos e muito ricos nesse processo todo do maternar, sabe? Sim. E a procura é alta por esse tipo de tratamento? É e não é. E por que eu digo isso? Tá. Porque é uma coisa que as pessoas ainda não conhecem muito, né? Na medida que está sendo conhecido, sim, as pessoas têm buscado cada vez mais, né? Mas hoje eu trabalho muito com isso. Mas é uma sementinha que a gente tem que ir plantando, né? Quando as pessoas sabem que existem, elas não sabem que elas precisam disso também, né? E aí também é o nosso trabalho de poder ir mostrando que existe um outro mundo, né? Que a gente pode olhar. A gente tem ainda uma cultura muito de buscar um trabalho terapêutico quando a coisa tá feia já, né? Quando tem uma coisa assim já aparente. E não é bem assim, né? O processo terapêutico, ele diz respeito de vários momentos da vida, assim, né? Mas eu vejo cada vez mais, assim, as pessoas se abrindo pra isso, sabe? De poder olhar pra esse momento da gestação com outros olhos. Legal. Ótimo. Isso é muito, muito legal de saber, né? E tamo aí, né? Falando mesmo, mostrando. Eu acho que mais pessoas vão conhecer e vão gostar desse trabalho. E parabéns por isso já. Eu queria te perguntar, a primeira seria quais são as maiores dificuldades dessa área e quais os pontos mais altos que você vê, assim, da área mesmo, da profissão, né? Acho que os pontos mais difíceis, acho que é justamente isso, né? De tornar conhecido esse trabalho e te mostrar que realmente eles fazem um efeito muito importante, interessante.
Já tem também algumas pesquisas que mostram que no Brasil, em torno de 26% das mulheres vão ter depressão pós-parto. Mas também tem estudos que comprovam que as mulheres que têm um acompanhamento terapêutico durante a gestação reduzem em quase 50% nessa possibilidade. Então, quando a gente fala, e é por isso que eu falo, a gente tem uma cultura de buscar terapia quando a gente está com uma questão já, mas a gente precisa trabalhar muito para prevenção também, né? Então, acho que um ponto não difícil, assim, né? Mas acho que é isso, da gente poder ir mostrando e falando cada vez mais disso. De coisas que muitas vezes são tabu, né? Falar de saúde mental ainda é um tabu, falar de saúde mental materna, então, né? Ou falar de olhar para isso, assim, de ter um espaço acolhedor para maternagem, para parentalidade. São coisas que a gente tem que ir construindo, né? Desconstruir muitas coisas para construir isso também. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso também, assim, ao mesmo tempo que há dificuldade, eu acho que é a beleza disso, né? Que é a gente poder fazer a diferença aí, mostrando, levantando essa bandeira, assim, né? De que isso tudo é muito importante e que isso tudo faz muita diferença pro nosso mundo, assim. Eu sempre falo que eu tinha sempre essa utopia, assim, né? De, vou mudar o mundo e tal. E eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que eu vou mudar o mundo, né? Toda hora te enxerga. Mas aí eu comecei a ver que justamente esse é um trabalho que é uma das formas de poder mudar o mundo. A gente poder olhar para esse bebê que está se desenvolvendo, para esse ser humano. E aí aquela classe clichê, né? De que as crianças de hoje são os adultos de amanhã, mas é a realidade. Então, quanto mais a gente olhar para esse período que é tão importante do desenvolvimento, né? Mais chances de a gente conseguir realmente transformar esse mundo para melhor, né? Nossa, com certeza, ainda mais porque é o início da vida, né? Você tá trabalhando com aquele momento que para muitas famílias é muito traumático, né? Também tem gravidez que são muito traumáticas e às vezes você tá ali ajudando a família a não passar por isso, né? E aí faz toda a diferença pro resto do desenvolvimento daquela criança, né? Interessante, assim, quando a gente fala, por exemplo, do vínculo da mãe e do bebê, por que é tão importante? Porque é bonito? Só não, é só por isso. Mas porque é justamente nessa relação que a gente vai aprendendo a lidar com o mundo. Então, o que a gente vai desenvolvendo com a nossa mãe, com o nosso filho, vai desenvolvendo também o vínculo que a gente vai desenvolver com as outras pessoas. E nós, seres humanos, vivemos em sociedade, a gente precisa dos vínculos, né? Quem vai fazer, vai interferir, né, em muitas coisas no futuro também. Ô Isa, e se um musicoterapeuta hoje quiser trabalhar com essa área, como que ele faz? Tem como fazer o curso? Tem que passar por curso? Mas o que você recomendaria? Não precisa passar pelo curso, no sentido de que quando a gente faz a graduação em musicoterapia, né, somos musicoterapeutas aptos a trabalhar com as diversas áreas de atuação. Mas eu sempre recomendo fazer o curso, porque justamente a gente precisa se aperfeiçoar, né? Conhecer as especificidades de cada público. Então, né, independente, o musicoterapeuta que quer atuar com tal demanda, ele precisa, então, poder estudar sobre isso, né? Então, tem a formação do Gabriel Federico, que eu recomendo muito, né? Mas eu também sempre recomendo, né, outras dicas para os musicoterapeutas que querem iniciar nessa caminhada, é de beber de várias fontes. Porque, como eu disse, por exemplo, a gente ensina até sobre os direitos da gestante, a gente vai lidar ensinar a trocar fralda, dar banho, coisas assim, e a gente não aprende na musicoterapia, pelo menos eu não aprendi isso na faculdade, né? Então, a gente precisa noção da qualidade da nossa entrega para o paciente, quando vem nos buscar. A gente precisa beber de várias fontes, né? Então, conhecer da psicologia perinatal, da psicologia obstétrica, né? Psicologia do desenvolvimento, essas partes burocráticas legais, assim, né? Então, realmente. A lei de acompanhante, por exemplo, né? Quais são as necessidades reais, por exemplo, de indicação de uma cesárea ou de parto induzido, enfim, né? Não que a gente vai interferir nisso lá na hora, mas a gente precisa trazer esse conhecimento para a família que está nos buscando, né? Então, a gente sempre precisa estar buscando conhecimento sobre isso. Legal, adorei. Você tem alguma dar dicas, assim, para fechar a nossa entrevista? Tipo, para alguém que já atende bebês, o que você recomendaria? Nunca pare de estudar. E conheça a sua própria história também. Assim como a gestação, ela é um portal da gente poder, né? Quando se percebe gestante, muita coisa acontece. A gente começa a acessar memórias que a gente achava que estavam lá escondidinhas, ou que a gente nem sabia que existiam. Da mesma forma, é importante que a gente também passe por esse processo enquanto terapeuta, né? De poder conhecer a nossa história, de poder entender como foi a nossa gestação, para que a gente possa também ter essa experiência, assim, né? Entender um pouquinho do que está acontecendo com aquela pessoa.
Porque aí, por exemplo, para trabalhar com gestantes, não precisa necessariamente ter gestado, né? Pode ser homem, pode ser mulher, mas o que importa é que a gente realmente tenha esse repertório, assim, né, para poder lidar com esse momento da vida. Ai, que legal, Isa. Adorei. Isa, eu agradeço demais essa conversa, essa entrevista. Maravilhoso saber da sua área, né? Eu vi que tem muitas coisas assim que a gente só vê mesmo quando conversa com alguém que trabalha com aquilo, né? Eu trabalho muito com desenvolvimento infantil, mas depois que o bebê já nasceu, 2, 3 aninhos ali, tá descobrindo às vezes as necessidades da criança, né? Viu que a criança tá com atraso. E aí a gente acaba não vendo muitas dessas partes, né? De relação mesmo, do vínculo com a mãe. E é um trabalho lindíssimo. Como que as pessoas fazem para te encontrar? Onde que você tá? Se tem contato também, tá bom? Bom, primeiro, então, muito obrigada, né? Também acho super importante a gente poder ir levando cada vez mais, né, esse assunto, assim, adiante. Vocês podem me achar, então, no meu perfil, que é isadora.raimundo.mt. Ali eu compartilho bastante sobre o dia a dia, assim, do consultório. E eu atendo aqui na cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, na Casa Florescer. Vocês encontram também no perfil, casa.flor.e.ser. E ali eu também compartilho bastante o trabalho mais específico sobre a musicoterapia perinatal mesmo. Obrigada, Isa. Vocês que assistiram até aqui, obrigado por ter visto. Se tiverem perguntas também, já coloque ali nos comentários que a Isa vem responder. Muito obrigada, tá bom? E a gente se vê na próxima, tá bom? Obrigada, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Tchau.